Ó, tarefa 5, pergunta 7. Vou repetir, tarefa 5, pergunta 7. Que, então, não que. Ou seja, isso aqui é o que liga que tu vai na tabela, de verdade. E esse N aqui liga, que está negando a letra. Vou repetir, negando a letra. Então, quando aparecer essa letra assim como está aqui, que, ou P, então, não P, tu faz essa tabela aqui, usa duas linhas. Vou repetir, tu usa duas linhas. Então, já bota embaixo, direto, não precisa estar na tabela. Isso aqui é uma regra, V e F. Tá? Seria V e F aqui, mas tu está negando. Então fica F e V. Se tu estás negando, é óbvio que vai ser isso. Então o que vai acontecer? Tu vai fazer esse V com esse F. Tu vai lá na tabela do então, tu vai ver que vai dar F. Tu vai lá na tabela do então, vai pegar o F, e então V. Se é falso, com verdade, no então, que é isso aqui que tu tem que saber, vai dar V. Então aqui nega, vou repetir, nega a primeira letra. Ó, coloquei aqui a negação, que nega o primeiro que, então ele muda, ó, ele muda. Tá aqui bem explicado. Não é uma tautologia. E se fosse uma tautologia, teria que dar tudo V. Vou repetir, teria que dar tudo V. Tá? Então não é uma tautologia, é uma proposição contingente. Porque se desse aqui um F, pode ser, vai ter depois umas fórmulas super grandes. Se der um V só ou um F só, ela já é uma contingente. Qualquer mudança que tiver nela. Ou, no caso, pulando, V, F, V, F. Tem que dar tudo V para ser uma tautologia. E tudo F para ser uma contradição. Então não é uma tautologia, é uma proposição contingente, ó, porque ela alterna entre V e F. Ó, o F onde tiver uma letra, eu estou explicando aqui, bem explicado para vocês lerem, não sei se vai dar a resposta contingente. Se fosse, aqui eu botei para vocês fazerem, se fosse P, então, não, que está negando o P, ó, dentro do parênteses, é a mesma coisa, deixei para vocês fazerem, é a mesma coisa que isso aqui. Vocês têm que procurar na tabela verdade. É super rápido, não tem como se perder. Aqui a tarefa 5, pergunta 8. A fórmula P, a mesma coisa, ó, só que P e não P. Ó, é uma contradição. Ele pergunta se é uma contradição. A negação muda o segundo P. A mesma coisa que eu falei para vocês. Vai na tabela verdade do E. Então o que acontece? Já coloca lá. V e F. Já coloca. Ó, F e V. Então tu repete. O que tu faz? Primeiro V e F. Depois F e V. Porque tu tá negando. Ó. A resposta do então, tu pega então. Quanto é que é V com F no E aqui? Quanto é que é o V com F no E? Ó, isso aqui é um E. Ó, dá F, vai lá na tabela que tu vai ver. F com V dá F. Então, tudo F é uma contradição. Ó. Sim, é uma contradição. Todas as respostas são F. Quando for uma fórmula qualquer, o exemplo, por exemplo, o de cima, ó, pode ser o P. Ó, tu está fazendo o P. Ó. Então, o que tu vai fazer aqui? Ó, P e não P. Coloca-se primeiro em todas, o primeiro P, tu vai botar, ó, como eu fiz aqui, ó, V e F na primeira, no segundo também, mas como tem um sinal de negação, inverte, fica no P, F e V. Estou explicando o que estava lá em cima, ó, na negação ali, ó, tu nega ele, ó, F, e aqui onde é F e V, ó, e aí dá a resposta do E. Ó, é o que eu escrevi aqui. Vamos ver só. Quando as respostas que estão em colorido der verdadeiro, agora aqui já é verdadeiro. Ó, verdadeiro. Ó, quando todas as respostas que estão em colorido, que é a resposta que vai dar na linha ali e na coluna, forem verdadeiras, vê todas as linhas
é um, ó, V, todas as linhas é uma tautologia. Exemplo, ó, que, então que. Tu vai lá na tabela do então que, tu já bota VF, isso aí é só colocar, VF. Aqui VF, como não tem negação, ficou VF. Se tivesse negação, teria que mudar, como vocês já fizeram. Então deu V, vai lá no então, V com V dá V. V, F com F, lá no então dá V, ó. F com F dá V, lá no então, vai na tabela. Ó. Como deu tudo V, isso é uma tautologia. Já está te respondendo, tá? A pergunta número 10. É uma tautologia. Todas as respostas são verdadeiras. Ó. Aqui, ó, tudo que está colorido aqui é verdadeiro. É a resposta principal de vocês. É o então que é. Ó, é o então que é o principal. Tá? Não é a negação. A negação se faz para mudar dentro do parênteses. Agora aqui a tarefa. Tarefa 5, pergunta 9. Continua na 5. Se aparecer na fórmula assim, P, E, então P, você coloca o V e o F no P. Por quê? E no segundo, como nega, muda. É a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Ó. Muda, vai dar F. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Deu tudo F. Fácil de fazer. Tem mistério. Agora, quando a fórmula, ó, for grande assim, ó, dividida, como vocês se apavoram, ó, P, então que? E, não, dentro do parênteses, não P, E, ou, aqui é ou que, ó, ou que, o que vai acontecer? Ah, essa fórmula fica, bagunça a cabeça, né? Vocês vão fazer assim, ó, a mesma coisa que antes, só que agora vai aumentar. Vão ficar 4 linhas nas colunas, ó. Uma, 2, 3, 4. Tu vai fazer esse primeiro aqui, ó. Esse P, ó, no então. Então, tu vai lá na tabela verdade e ver o que dá no então. V com V dá V. Eu não vou repetir porque tu tem que ir lá na tabela olhar, ó. V com F dá V. Vai lá olhar no então. Primeira resposta, tá? Segunda resposta, antes, quando tu já fez isso aqui, tu pega esse P aqui, ele não tá pedindo pra te negar, como tu aprendeu lá antes, ó. Ó, tá negando ali, ó. Ó, tá negando. Não pediu pra te negar, como lá no colégio. A gente tinha que fazer primeiro o que estava dentro do parênteses. Primeiro tu faz o que tá dentro do parênteses, ó. Primeiro tu nega já o P, pra tua resposta dar certo. Ó. Nega o P, tu tá negando, ó. Tu tá negando ele. Então tu nega o P, ó. V, F, ó. Não vou repetir, é só olhar lá o primeiro P que tu vai ver que negou. Negou. Tu vai pegar ele depois de negar, tu vai botar aqui, embaixo do P. Depois tu vai fazer ele com esse Q. No OU, ó, V, F com V, dá V. F com F dá F. Procurem lá na tabela do OU, que vocês vão ver, depois de fazer isso. Depois que deu a resposta aqui no meio, que é o OU, essa aqui é a resposta do OU desse parênteses, presta atenção, desse parênteses aqui. Vocês vão ter que negar toda essa resposta. Então coloca aqui, ó. Por isso que eu botei dentro dessa coluna, ó. A negação com P e nessa coluna o N. O N, ó, são 4, ó, 4 linhas. Essa coluna. Essa é a última resposta, porque claro, esse não aqui, que é esse N, tá negando toda a resposta desse parênteses aqui. Tá? É super fácil. Aí tu pega essa parte negativa aqui, esquece e faz o seguinte. Com essa resposta do primeiro. Tá? Tu vai pegar onde é? É então, não existe na tabela o N, é o então, vai no então lá e faz a resposta aqui do então, ó, V com F. Ó, deu F. A segunda, a mesma coisa dessa resposta, F com F dá F. Vão lá no E, ó, vão lá no E. É isso aqui por último que você vai dar a resposta de vocês, ó, E. Então pega o então com a negação do parênteses, tá aqui. E aí fica o E, ó. Presta atenção. Tá aqui, você tem que ir lá na tabela. Não se assustem porque é grande, é diferente da outra, mas é só seguir essa regra, ó. Ó, tá aqui, ó. Primeiro, ó, fiz aqui, primeiro, ó. Segundo, tu tem que negar o P. Ó, o P, tu negou aqui. Ó. Terceiro, a resposta, ó, é a resposta. Vou repetir, é a resposta, o terceiro. É a resposta desse P que já está negado aqui
com esse que aqui, ó. Tu vai fazer a resposta daqui, que é F com V, e assim por diante. Vai lá no ou que tá aqui, que vai dar a resposta. Essa resposta aqui, ó, que é a quarta, ó. Aqui, ó, tu nega tudo. Tu nega, agora tu vai negar, é só negar toda essa resposta aqui, ó. Ó, negas aqui, ó. Negou. Negou, pega essa negação aqui, faz com essa aqui que estava esperando, que é o então. Mas tu quer saber o E. Tu tem que pegar essa negação com esse então, vai te dar o E. Vai lá na tabela. Essa com essa vai dar esse. Ó.